Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Diego Tessarolo, como o Rafa já havia dito. Sou o diretor de produtos da Run2Biz, responsável pelo Wise. E vim falar para vocês um pouquinho sobre AIOps e suas aplicações dentro, das empresas e corporações. Uma coisa que é muito interessante a gente se ambientar quando a gente fala de AIOps é de onde a gente está saindo. Há 36 anos atrás, uma pessoa, um gênio chamado Steve Jobs, estava lançando o primeiro Macintosh e basicamente nós tivemos aquele boom, o primeiro personal computer, todo mundo correndo atrás daquele produto, foi fantástico. Basicamente 15 anos depois, nós tivemos o boom da internet, a bolha da internet que trouxe uma série de aplicações, tivemos boom de usuários, a consolidação da ITOps como ela é hoje, onde nós tivemos uma grande maturidade dos processos. E o que acontece, pessoal? Olhando essa linha do tempo, a gente chegou ali, nessa época de 2001, mais ou menos, e amadurecemos os processos, começamos a tratá-los. Mas logo depois vieram os smartphones, e daqui a pouco nós vamos estar falando de IoT. Por que eu estou falando da transição? Isso, para a gente hoje, é o que vai trazer essa necessidade de AIOps. Queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, que eu estou vendo que eu estou com pessoas seletas. Como é que vocês imaginam a operação de TI daqui a 10 anos? Alguém tem uma sugestão? Eu acho que tem aquela chart, que vai ter um cachorrinho lá perto do computador para que ninguém mexe em nenhum botão, porque vai fazer tudo sozinho. Bem, pessoal, é mais ou menos isso. Com a velocidade que as coisas andam hoje, a tendência é que a gente caminhe para esse cenário. Só que nós somos abençoados, nós temos a oportunidade de tratar disso hoje, olhando para 10 anos à frente. Então, pessoal, o Gartner nos define hoje AIOps como Big Data mais Machine Learning para automatizar processos de ITOps. A gente vai um pouquinho além, mas eu quero fazer uma analogia com vocês. Alguém lembra que quando o Google nasceu, nós tínhamos só marketing, O mundo só falava em marketing, marketing era consolidado, tínhamos processos de venda, estava tudo belezinha. Google nasceu, inserção de marketing digital no mercado. Todo mundo começou a falar do marketing digital e nós tivemos, então, um segundo caminho definido. Marketing e marketing digital, dois caminhos. Com essa evolução do marketing digital, hoje nós já temos especialistas falando que o marketing digital é o marketing. Basicamente, então, o que aconteceu? Nós abrimos um segundo caminho para inserir novos conceitos dentro daquele que já existia. E isso foi fantástico, isso permitiu que o marketing digital evoluísse muito rápido. Nós, basicamente, estamos vivendo a mesma coisa com AIOps. AIOps é para ITOps, assim como o marketing digital é para o marketing. Lembrando que nessa brincadeira nasceu uma empresa chamada Google. Quando a gente fala da definição do Gartner, muitas vezes, quando visitamos clientes, o pessoal fica meio assim, pô, isso é muito futurístico, está além do meu tempo. Mas nós, da Run2Biz, nós fomos além. Para a gente, AIOps é IA em todos os níveis da operação. Por que eu estou falando isso? Quando nós colocamos a nossa operação em uma mesa e olhamos de cima para baixo, nós vamos ver uma série de dependências. Nós vamos ver um item que depende de outro e muitas vezes até 500 dependências de um para outro. Então é muito parecido com o corpo. Lá em 2000, quando a gente começou a consolidar, nós começamos a separar a nossa operação em ilhas. E isso também trouxe as ferramentas que nós temos hoje em dia. Qual que é o grande problema desse conceito? Os nossos dados ficam isolados. Nós temos ilhas de conhecimento dentro das empresas. Então, basicamente, o meu analista de aplicação, ele não sabe muito bem como é que está a questão da segurança, e muito menos a questão de redes. Se a gente precisar tratar de um incidente sério, a gente precisa reunir umas 10 pessoas em torno de uma mesa. Por isso, a gente precisa de uma plataforma que se acopla em todos os níveis da operação.
Hoje nós contamos com a aceleração da Amazon e da NVIDIA. NVIDIA, eu não sei se vocês conhecem, é a empresa responsável pelo nível que nós temos de inteligência artificial hoje. Então, pessoal, para falar do WISE, eu preciso falar do que a gente trata. Hoje a ITOps, ela tem alguns problemas que impedem a inserção de IA dentro dos clientes. Esses 3 pontinhos, pessoal, vai ficar basicamente uma palavra para você chamado serviço de PIP. Serviço de PIP. Porque todos os analistas que nós entrevistamos e tivemos oportunidade de conversar reclamavam muito que eles tinham que ficar fazendo serviço de... Entenderam, né? Então, basicamente, 3 pontinhos é manual. Eu resumo aquele quadro do lado em todos os serviços manuais que a minha operação precisa fazer. Bem, quando a gente fala de monitoramento dúbio, eu estou falando do meu NOC. O que isso significa? Isso significa que quando o meu operador de NOC recebe um alerta, em 99% dos casos ele não sabe o que está acontecendo. Ele acha que aquele alerta significa alguma coisa. Ele tenta investigar, ele encontra alguma coisa ou outra e logo ele já aciona quem pode resolver o problema. Tá, mas aí nós temos um caso em um cliente nosso que aconteceu que foi um problema de segurança. E isso trouxe um problema sério para o NOC. Foi o seguinte: um hacker conseguiu acesso a uma máquina, a um servidor, e disparou um ataque lateral a um outro servidor. Basicamente, nós tivemos desligamento de serviço, aumento de CPU e tivemos aumento do tráfego de rede. O nosso NOC abriu 3 incidentes. 3 incidentes para 3 pessoas distintas e começou-se a investigação. O problema é, nenhuma dessas pessoas era de segurança. Resumindo, 6 horas depois, conseguiu-se encontrar a causa raiz do problema e o problema foi resolvido. Mas nós estamos falando de 6 horas em um serviço crítico. Então, o que acontece, pessoal? As ferramentas de NOC hoje, elas são um pouco ultrapassadas. Eu coloquei aqui para vocês a telinha que um operador de NOC assiste, para vocês sentarem na mesma cadeira deles. O que acontece? Eles olham uma tabela dessa e olham diversas informações. Lembrando que aqui é uma ferramenta de mercado, SolarWinds, uma ferramenta, inclusive, bem robusta, mas que, para os dias de hoje, não faz muito sentido. Naquele quadrinho rosa, pessoal, eu marquei para vocês um problema que estava acontecendo, um incidente. Nós teríamos 4 alertas. Um operador de NOC hoje, o que ele faria? Ele iria ler, não entenderia bem, abriria 4 chamados. E aí começa todo o problema que a gente acabou de falar. Como é que a gente faria isso hoje no Wiser? Essa seria uma linha na nossa tela do Wiser. Aquele número 20 ali representa o número de alertas que nós consolidamos em um incidente. Eu vou sair um pouquinho da apresentação aqui e vou mostrar para vocês na ferramenta o que isso representa. Representa que o meu NOC ele não teria mais que ficar olhando uma lista gigantesca para correlacionar os eventos e tentar acionar quem ele precisa. Isso já aconteceria automaticamente. Eu abriria a listinha, já teria meus incidentes, meus alertas contextualizando o incidente e a minha possível causa raiz daquilo que está acontecendo. Bem, o interessante disso, pessoal, é que o Wiser trabalha com o conceito de canais. Então, se eu quiser direcionar os meus alertas para uma ilha específica, basicamente eu já correlaciono e já encaminho para o analista que precisa ver. Ou seja, eu aumento e muito a produtividade do meu NOC, ou até mesmo posso eliminar pessoas da atuação de operador. Mas aí, pessoal, entra uma questão de troca de perfil que depois, na outra conversa, nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso. Voltando para a apresentação, nós também teríamos a oportunidade de colocar no monitor da nossa operação o monitoramento de serviços de negócio. Ninguém precisaria mais ficar olhando alerta. E simplesmente olhar, a minha aplicação está fora. É muito mais fácil e melhor do que ficar lendo uma tabela gigantesca. Ponto 1, pessoal, a gente
passou pelo monitoramento dúbio. O que isso traz para a empresa de vocês? Com certeza, uma maior produtividade no NOC, na porta de entrada, né, dos problemas. Um segundo problema que a gente vê recorrente em todos os contratos, análise manual de métricas. Ou seja, o pessoal que trabalha, os analistas que trabalham com as métricas, eles sentam em frente a uma ferramenta e olham o que está acontecendo agora. E isso é um problema sério. Por quê? Porque nós só temos noção do agora, nós não conseguimos utilizar essas métricas para mais nada. Dentro da maioria dos contratos, as métricas só servem para gerar alertas. E nós já vimos o quanto alerta ele não tem tanta efetividade hoje em dia mais. Com o Wiser, utilizando métricas, é possível que a gente preveja o que está para acontecer. Em 15 minutos, a gente consegue até 83% de assertividade baseado nas métricas. Nós não alcançamos ainda a medicina, pessoal. O pessoal consegue, né, prever um ataque cardíaco com 85 métricas, com 90% de precisão, mas o nosso objetivo é chegar lá. 83% eu acho que já te ajuda a resolver um problema de servidor de e-mail, como o Rafa fez aqui. Essa é uma tela de métrica que um analista olha hoje. Com o Wiser, ele teria a opção de olhar 2 horas à frente. Como isso funciona na ferramenta? Ele poderia acessar um servidor qualquer que ele acha, que ele quer observar, que ele quer monitorar, que ele acha que pode ter um problema, e simplesmente com um clique, ele pode falar, eu quero ver o que pode acontecer com a CPU daqui a 2 horas. Basicamente, está ali a nossa predição. 2 horas para frente é possível que a gente preveja o que pode acontecer com alguns de nossos assets. Detalhe, pessoal, nós também podemos usar as métricas para sugerir melhorias no ambiente, que seria interessante. Por exemplo, nesse caso, nos últimos 30 dias, a CPU operou acima dos 80%. Recomenda-se aumentar os núcleos em 30%. Basicamente, a gente, com esse trabalho em cima de métricas, basicamente a gente exclui as planilhas em Excel, que fluem de um lado para o outro e acabam morrendo, né, no delete do HD. Segundo ponto para a inserção de AIOps que a gente vence é a análise manual de métricas. Terceiro ponto, CMDB desatualizado. Falei disso com um dos nossos amigos que está aqui. O CMDB é a base para tudo. Se nós não tivermos os relacionamentos atualizados e em dia, os analistas vão sofrer para tratar problemas. O que a gente sugere com o Wiser? Que a gente faça isso de forma autônoma, que a gente colete automaticamente os serviços e as dependências. Hoje, com a ferramenta de mercado, o seu analista teria que desenhar toda a topologia se ele quisesse ver os relacionamentos. Agora, você imagina isso no ambiente onde nós temos 500 servidores, 500 assets. Já com o Wiser, a gente simplesmente instala os agents e em minutos a gente consegue ver a topologia do teu cliente. Mais interessante, a gente pode, com a tela de serviços, acessar uma topologia sem ninguém precisar mapear. Automaticamente, você tem acesso aos relacionamentos que têm a ver com aquele serviço. Terceiro ponto vencido, pessoal, CMDB manual. E o quarto, para mim, eu acho que é o mais importante, é a base de conhecimento textual. Elon Musk, aquele maluco dos Estados Unidos, bilionário, né, que inventou a Tesla, SpaceX, investiu em uma startup chamada Neuralink. Basicamente, o investimento dele, quando ele foi explicar o porquê, ele disse: nós humanos não temos capacidade para competir com a máquina. Nós lemos em bytes, enquanto uma máquina lê em giga, tera ou até mais. Eu concordo com ele em alguns pontos, nesse principalmente, em outros não. Mas depois a gente fala sobre isso. O que acontece? Em todos os contratos que nós fomos, os analistas têm uma facilidade muito grande em ler anime, ler mangá, mas base de conhecimento
geralmente ela fica, né, em quinto plano para ele ler. Ele tenta primeiro ir no console e resolver um problema, antes de qualquer coisa. Então, isso é uma verdade e é um problema para a inserção de AIOps. O que nós fizemos para tratar esse ponto? E aí eu não consigo comparar com nenhuma ferramenta, porque isso aqui é nosso e exclusivo. Basicamente, a gente consegue direcionar o trabalho do analista através de um painel. Essa recuperação que o Rafa fez foi baseado em um fluxo desse que eu estou mostrando para vocês. Eu vou até abrir a ferramenta aqui rapidamente, para que a gente possa observar. Esse fluxo aqui, pessoal, foi um fluxo criado em um de nossos clientes que tinha problemas de backup no ambiente deles. Isso. Então está aqui, pessoal. Basicamente, o analista foi tratar um problema onde a conectividade dos hosts paravam e as rotinas de backup paravam de funcionar. O que ele fez? Ele trouxe um bloquinho para cá, que é aquele primeiro que vocês estão vendo ali do Vibes, e falou assim, eu quero pegar a situação dos hosts. Com isso, pessoal, ele não precisa escrever nenhum script. Ele basicamente já disse o que ele quer fazer. A partir daí, ele pode construir um fluxo e falar, eu quero somente os hosts que estão offline. Aí sim, ele pode chamar uma outra ferramenta, que é uma Commvault da vida, por exemplo, e falar, eu quero pegar os jobs dessa ferramenta para esses hosts que estão offline. Depois disso, ele pode pegar os jobs ativos e pausar, porque não tem conectividade e vai gerar incidente no ambiente. Então, basicamente, com poucos cliques, nós criamos uma base de conhecimento acionável e técnica. Detalhe, essa base de conhecimento ela pode ser compartilhada. Eu posso vir aqui e compartilhar por e-mail com qualquer pessoa de qualquer operação da minha empresa. Lembra aquele cara que vocês têm, sênior, Oracle, mestre do banco de dados, que todo mundo fala assim, cara, se der pau lá no Oracle, chama aquele cara. Esse cara simplesmente pode compartilhar o que ele está fazendo com outro analista, com um só clique, fazendo o quê? Facilitando o fluxo de conhecimento por toda a empresa. Resolvemos o quarto ponto, base de conhecimento textual, e queria falar para vocês também o seguinte, pessoal, a gente depende de dados. Como o Rafa falou, AIOps precisa de dados, então a gente se integra com o que for preciso para fazer parte da operação de vocês. Armadilhas, eu queria falar sobre isso também. Hoje em dia, AIOps é um termo que está na moda, então tem ferramentas do mercado que ainda utilizam a bagagem antiga, falando que tem AIOps, mas na verdade tem um script simples que não vai agregar IA em momento nenhum na operação do teu cliente. Quando alguém começa um projeto de AIOps, ele está olhando 10 anos para frente. Ele não quer trocar de ferramenta em breve. E, para finalizar, pessoal, se a ITOps fosse um carro, com o Wiser a gente iria de Tesla. Tá bom? Obrigado, pessoal.